Então, bom dia, shalom a todos, como vocês estão, como passaram? Olha só o que aconteceu. Coloquei uma menorá, um desenho de menorá e de Sevivão ali atrás, colei no computador. Por quê? Bom, shalom, boker tov a todos. E hoje nós vamos de Pirkei Avot. Hoje nós vamos falar da ética do Sinai. Hoje nós estamos no capítulo 1, ainda na Mishnah 4. Nós fizemos a Mishnah 3 alguns dias, acho que uns 3 dias atrás. E ontem a gravação foi sobre o Talmud. O que aconteceu? Enquanto eu estava justamente falando no Talmud sobre danos, perdas, sobre lesão, sobre quando um animal entra no teu campo e pisoteia o teu campo e estraga as coisas, de quem é a responsabilidade, se a responsabilidade é direta, se a responsabilidade é indireta, como é que o Talmud tratava dessas coisas. No momento que eu estava falando justamente disso, de quem é a responsabilidade, né? Nós estávamos falando da responsabilidade, de quem é a responsabilidade quando alguma coisa acontece com relação ao... Ali nós estávamos falando do teu animal. Depois nós estávamos falando sobre quando se discute de quem é o dinheiro, alguém está mentindo, como que se julga. Enfim, nós estávamos falando da lei civil no Talmud. De repente, deu uma pane aqui na luz e apagou o computador. De repente deu de novo, piscou umas coisas, ele apagou completamente, né? Eu desliguei, tive que fazer uma emenda aqui no vídeo para nós fazermos os salmos depois. E quando tudo terminou, eu fui mandar o vídeo para o YouTube. E o que acontecia? Não acontecia, não ia, foi muito difícil, né? E quando eu vim ver o computador, ele teve uma lesão, né? Por esse pico de luz, alguém ligou algumas coisas a mais aqui. E, né? Estou num prédio de pessoas, né? Não é um prédio, enfim. E aí muitas coisas foram ligadas e deu um pico de luz e queimou. Deve ter queimado algum fusível, alguma coisa que diz respeito àquela luzinha azul que liga o computador. E também aquela luz vermelha que avisa quando está sobrecarregado, quando o seu estabilizador tem que trabalhar. Então isso queimou. Nós estávamos falando justamente de responsabilidade civil, e essas coisas não são coincidência, né? Sobre exatamente de quem é a responsabilidade quando há um dano a outrem, alguma coisa tua que causa um dano a outrem. Então, nós estamos num prédio onde várias pessoas moram. Então, várias pessoas ligaram coisas ou alguns barulhos que eu escutei de alguns maquinários, alguma coisa assim. Mas de quem é a responsabilidade por esse dano? Como é que nós vamos dizer é sua, é daquele outro? Então, nesses casos, que bom que só foi a luzinha. Eu não liguei ele hoje porque eu não quero correr o risco de ficar sem o computador, porque as coisas não estão boas, né? Para estar gastando mais ainda com essas coisas. O que eu quero dizer para vocês? Olha só, isso não foi coincidência, isso não foi preparado, simplesmente aconteceu. Uma luz se apagou. E uma luz importante, porque eu preciso muito do computador. Ela se apagou. Mas ele continuou ligando depois, porque eu liguei, nós usamos, entramos na internet, eu dei uma olhada geral na parte da máquina, né? O Windows, tudo funcionando, Word e tal. Tudo funcionando até então, tudo funcionando. Mas uma luz se apagou. E ontem, né, sabemos que para começar Hanukkah é no final da tarde, né? No pôr do sol. Nós vamos ter a virada do dia, da quinta-feira para a sexta-feira, de ontem, né? Então, do dia 7 para o dia 8. Lembrando que hoje é 25 de Kislev de 5.784, dia 8 de dezembro de 2023. Então, ontem era o dia de acender a primeira vela na Hanukkah, que é uma menorá como aquela, mas que tem, em vez de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas, vai ter 9, sendo que são 8 dias mais um é o Shamash,
que é a luz que acende as outras, que é a vela que acende as outras, começava justamente ontem. E justamente ontem eu fiquei sem problema de luz aqui, sem luz. Uma luz se apagou. Nos tempos como estão hoje, os tempos para todo mundo, tá? No mundo inteiro, nada melhor do que acender uma luz, do que acender uma vela, do que acender uma esperança. Porque onde tem a escuridão, você acende uma vela e consegue enxergar algumas coisas, depois você acende outra. Na festa de Hanukkah, festa das luzes, justamente, um dia nós acendemos uma vela, no outro dia outra, né? Vão se acendendo as velas da direita para a esquerda, tem uma maneira certa. Nós não temos vídeo aqui, nós falamos só no Talmud, não sei se vou falar, esse ano não vou, né? Vamos colocando as velas. No segundo dia, aquela que estava lá na direita, nós colocamos um pulinho na Hanukkah e colocamos outra. Elas vêm pulando, né? Pulando, sempre acesas com o shamash, que é aquela vela ajudante, auxiliar, que serve para acender as outras. Bom, então se apagou uma luz ontem, justamente nesse dia. Tá bom. No decorrer do dia, algumas coisas aconteceram e eu pergunto para vocês assim: já se sentiram fracassados? Já se sentiram imprestáveis, no sentido de não prestar para nada? Já se sentiram que tudo aquilo que você faz, ou melhor, nada do que você faz dá lucro? Parece que você não dá lucro para ninguém, você só dá gasto, você não dá lucro. Aqueles momentos que você se sente inútil, aqueles momentos que você sente que ninguém reconhece o que você faz, que ninguém agradece o que você faz, que ninguém faz nada por você exatamente, a não ser porque quer algo em troca. Bom, tive esses momentos. Graças a Hashem e graças ao judaísmo, eu não fico nesses momentos por muito tempo. Eu fico pouco tempo. Estão escutando o barulho? É esse barulho. Esse barulho derrubou todas as luzes ontem. Não sei se eu vou conseguir gravar, mas eu vou tentar, viu? Esse barulho. Estão fazendo obras por aqui. Queimou parte do computador por conta disso. Bom, eu fiquei pensando o seguinte: graças a Deus e graças ao judaísmo, eu fico poucos minutos, poucas horas me sentindo assim. Sem reconhecimento, sem agradecimento e me sentindo uma porcaria, né? E aí eu lembrei, peraí, fui me olhar no espelho, sei lá para fazer o quê, não sei, eu não sou muito vaidosa. Eu me olhei no espelho e vi que meus cabelos estão brancos e que eu preciso pintar esse cabelo. Eu sou assim, loira, meio ruiva mesmo, de natureza, tá? Mas tá ficando branco. E aí eu olhei novamente para mim e pensei: oi, hello, respeita os seus cabelos brancos, respeita os 3 pilares da Torá, os 3 pilares do mundo e os 3 pilares do indivíduo: o estudo e o cumprimento da Torá, a avodá, o serviço a Deus, Gemilut e Hassidim, a bondade, sem querer nada em troca. Então eu esqueci os 3 pilares, então eu esqueci o jardim da recompensa, então eu esqueci tudo que eu venho dizendo. Não, esqueci por muito pouco tempo. Olhei bem no espelho e lembrei: se nós, no nosso aniversário, quando nós nascemos, eu vou dar um pause e esperar um pouquinho. Ó. Se no dia do nosso aniversário Deus percebe que o mundo não pode viver sem nós, quem sou eu para achar que estou aqui fazendo alguma coisa errada ou que não estou prestando para coisa nenhuma? Então olhei, respeitei meus cabelos brancos e pensei: não vou falar de Talmud. O computador nós vamos dar um jeito, porque as pessoas não são exatamente culpadas das coisas que acontecem. Alguém está precisando arrumar coisas aqui e liga essa coisa barulhenta. Algumas pessoas ligam muitas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos assoberbados de energia elétrica em todos os cantos. Tem energias passando aqui pela nossa frente que a gente nem percebe. Então, o que você vai fazer, Cher? Você vai acender uma luz.
Você apagou aquela, você vai acender uma luz e você vai colocar a viola no saco e ver que nem tudo nós podemos modificar, nem tudo nós podemos transformar. Mas eu posso transformar aquele momento. Eu posso lembrar dos 3 pilares da Torá. Eu posso lembrar do jardim da recompensa que só virá quando eu não tiver interesse nenhum em troca. Eu posso olhar no espelho e me amar assim como Deus me amou quando nos colocou aqui. Então, eu resolvi não fazer o Talmud, porque o Talmud continua na lei civil, responsabilidade, posse, é o que nós vamos estudar agora. E vai que, né? Eu tô lendo lá e pá. Então eu resolvi que hoje nós vamos fazer Pirkei Avot. E eu tenho certeza absoluta que a Mishnah não é escolhida, não é pegar aleatoriamente, ela não é escolhida, ela é a 4. Nós fizemos a Mishnah 3, agora é a Mishnah 4. Pause. E as Mishnahs, que não é assim que fala, é Mishnayot, que dos sábios, como elas são máximas, elas sempre servem para aquele momento, para o momento passado, para o momento futuro, para a nossa vida. Então, tenho certeza absoluta que tudo que me aconteceu novamente, coisas que me acontecem, muitas coisas, ontem, vai estar aqui um presente para mim e para vocês. Tenho certeza, nós vamos ler a Mishnah 4. Mas antes disso, eu quero perguntar, você aí que já conhece Hanukkah, acendeu a vela ontem? Já acendeu a primeira vela? Você cumpre, você separa o sábado, o Shabat, você cumpre o Shabat, mesmo que de forma pela metade, porque não somos judeus, somos Bnei Noach. Como você vai fazer para acender as outras velas no Shabat, sendo que você não pode acender com isqueiro e nem riscar um fósforo? Como está o seu shamash? O shamash é aquela lá do meio, lá em cima. A ajudante, aquela que acende as outras, para que você não precise criar, porque o Shabat não é dia de criar. E nós vamos estar no segundo para o terceiro dia de Hanukkah no Shabat. Eu vou dar vários pauses porque eu não vou deixar de gravar por causa desse barulho, não vou. E vocês não vão me abandonar por causa disso, porque esta é a vida real. Então, como está o seu shamash? Quem é o protagonista da festa das luzes? A guerra dos macabeus, o óleo que milagrosamente durou. Quem é o protagonista? A não ser nós mesmos, porque tem o da guerra, né? Dos macabeus, e tem a nossos protagonistas. Quem são os protagonistas? Quem é o protagonista da nossa vida, se não nós? Agora, quem é o protagonista da Hanukkah? Hanukkah é o nome da menorá que tem as 9 velas. Quem é? É o Shamash. Porque é o Shamash que acende uma luz. É o Shamash. É ele que acende todas as outras. Ele é o protagonista. E na nossa vida, o protagonista da nossa vida é nós. Por quê? Quem é o Shamash da nossa vida? E aqui ele não é só um ajudante, é Hashem. Hashem acende uma luz. Hashem acende uma luz que acende todas as outras luzes e nada, nenhum momento teve tão necessário uma luz acesa. Então eu pensei, melhora, sacode a poeira, vamos lá, que tudo continua como deve ser. O que você pode mudar, você muda, e o que você não pode mudar, você aceita. Você aceita, não é baixar a cabeça. Uma pessoa te humilha, uma pessoa te machuca, te magoa, faz com que você acabe se sentindo uma porcaria. Isso é uma coisa que você está sentindo em você. Não diz respeito à pessoa, diz respeito a você. Então, o que você faz? Você dá a outra face para bater? Não. Não, nós estamos aqui falando de judaísmo, ninguém dá a outra face para bater. Ser compassivo não é dar a outra face. Você sai daquela situação, você muda o que pode ser mudado, você aceita o que não pode ser mudado e bola para frente. Então, durou muito pouco tempo. Olhei os cabelos, vi que tenho que pintar, vi que tenho que respeitar os cabelos brancos que tenho, não tenho que ficar desse jeito. E sim, eu sou muito agradecida por tudo. E sim,
Alguém deve ser agradecido por alguma coisa a meu respeito. E sim, se eu estou aqui, eu sou útil para alguma coisa. Então, quando você se sentir um inútil, um imprestável, saia dessa, se olhe no espelho e veja que Deus ama você. E que se você está aqui é porque você é insubstituível. Não existe nesse mundo absolutamente ninguém igual. Nem um fio de cabelo da gente é igual, nem uma folha de árvore é igual. Somos todos igualmente importantes porque somos diferentes. Porque somos diferentes. Então, eu vou ler a Mishnah 4 e pause. Bem que podiam parar de furar coisa, mas nós vamos tentar, tá? Mishnah 4, Pirkei Avot, para os nossos dias, para o nosso segundo dia de Hanukkah, acendam velas. Você pode ficar com a vela acesa pelo menos por meia hora, tá? E então ela não precisa queimar até o fim, porque você não vai conseguir chegar no 8º dia com todas elas acesas. Então você precisa ficar com ela pelo menos meia hora acesa, pelo menos, tá? Façam o sufganiote, façam sonhos, façam coisas fritas. Nós vamos ler a Mishnah 4 do capítulo 1 do Pirkei Avot, a ética do Sinai. Vamos ler devagar, porque não existe transliteração aqui, eu preciso compreender bem aqui o hebraico para não falar bobagem. E aceito correções, mas eu vou ler devagar mesmo assim. Yosé ben Yoézer, ish tseredá, ויוסי ben Yohanan, ish Yerushalayim, kibelu mehem. Já entendendo Yerushalayim, aqui algumas palavrinhas vocês já sabem, né? Yosé ben Yoézer, ish tseredá, Omer. Ele disse. Iri beitera beit vaad lahachamim, veravei mitabek ba'afar ratzleihem, veravei mitabek ba'afar ratzleihem, verevei shotevat sama et divreihem. Divreihem também, né? Que vem de Devarim. Vamos traduzir agora. Pegando o livro. Yosé ben Yoézer de Tzederá e Yosé ben Yohanan. Já sabemos aqui que é quando é ben é filho de, né? De Yerushalayim receberam, e se receberam é ensinamentos, tá? Deles é de Shimon e Antígono. Se eu não expliquei para vocês, eu vou explicar agora. As Mishnayot aqui, como nós estamos na 4, sempre quando eles falarem eles ou aprenderam, é sempre do sábio que vem antes. Então, antes nós tínhamos estudado Antígonos, né? E o Shimon, o justo. E então, é dele que eles estão falando, tá? Vou ler novamente porque agora vocês já sabem. Yosé ben Yoézer de Tzederá e Yosé ben Yohanan de Yerushalayim receberam ensinamentos deles, Shimon e Antígono. E Yosé ben Yoézer de Tzederá diz: seja o teu lar um centro de reunião para os sábios. Senta na poeira de seus pés e bebe avidamente as suas palavras. Só de ler a Mishnah, só de ler a Mishnah sem a explicação, nós já começamos a perceber que vou encontrar respostas até para a minha meio angústia de ontem. Como Antígonos, antes dele, Yosé ben Yoézer fixou sua atenção num dos princípios enumerados por Shimon, o justo. Que condições deve prevalecer antes que alguém possa verdadeiramente adquirir o conhecimento da Torá? Lembra que cada um tinha um ponto que era mais forte, né? Aquilo que ele mais se... aquela característica daquele determinado sábio. Então, quais são as condições que devem prevalecer antes que alguém possa verdadeiramente adquirir o conhecimento da Torá?
Diz Yosef Ben Yoezer. Para começar, uma pessoa precisa de um lugar fixo onde estudar. Viu como tem a ver? Olha só, eu tenho esse lugar aqui. Esse lugar é meu lugar fixo de estudar. E agora está tendo esses problemas com barulhos e pifando coisas. Mas este é o meu lugar fixo para estudar. Então é uma primeira coisa, é uma condição importante que você tenha. Que você não fique, agora vou vir aqui, agora vou vir ali, não podendo estudar, não podendo se concentrar. Ele continua, o autor do livro. Folhear um livro enquanto viaja e troca de ônibus ou passa rapidamente de uma sala de aula para outra é inadequado. Uma pessoa precisa de um lugar permanente e regular onde possa se concentrar e verdadeiramente se dedicar ao estudo. E ele nos ordena: seja o teu lar este quartel-general de estudo. Né? Aqui ele fala do lar, aqui é o meu trabalho, aqui é o meu comércio. Antes de abrir as portas, eu venho e faço os vídeos para vocês. Convide amigos com a mesma forma de pensar para que se juntem a você. Aqui eu já vou dar um adendo, tá? Mas posteriormente ele vai explicar o que realmente ele queria dizer com isso. Então eu já vou por antemão dizendo para vocês. Convide amigos com a mesma forma de pensar para que se juntem a você. Se todas as pessoas que se juntarem para discutir, estudar assuntos de Torá ou de qualquer outro assunto, que pensarem todos da mesma forma, muito que provavelmente ninguém crescerá. Então, quando você troca ideia com pessoas que não pensam exatamente como você e aquilo fica uma gastura, na verdade aquele é um crescimento. Aproveite o máximo. Então, aqui nesse momento que eu estou discordando com o sábio, o que ele quis dizer foi que todo mundo esteja ali pensando na Torá. E ele vai explicar isso mais adiante. Convide aqueles que possam contribuir para os esclarecimentos que possam ensinar. Torne a sua casa um lugar de reunião para os sábios, um lar para a Torá. Estão vendo, né, gente? Vamos ter fé, fiquem ao meu lado. Muitos de nós consideram que receber visitas é uma invasão na nossa privacidade. Alguns, talvez, tenham medo do desgaste ou estragos nos móveis ou de bagunçar a casa. Contudo, não pode haver melhor atmosfera com a qual preencher o seu lar do que a gerada por uma discussão significativa e erudita e pelo estudo da Torá. Que seus filhos e netos estejam em contato com um ambiente deste tipo, que seus vizinhos vejam um lar animado pela glória da Torá. No Shabat à tarde, eu estudo bastante, eu estudo em companhia da minha filha e é muito, muito produtivo, é muito bom. Muito bom, uma aura muito elevada fica sobre nós enquanto nós estamos estudando. Eu a Torá e ela os estudos da escola. Às vezes ela lê alguma coisa da Torá, porque a minha filha faz as bênçãos, lê os salmos, as preces da manhã, as preces antes de dormir e as preces do Shabat que nós fazemos pela manhã e pela tarde. Se quisermos, poderemos interpretar assim o significado desta Mishnah. Onde quer que se congreguem os sábios, faça daquele o seu lar frequente, a sala de estudo. Passe o tempo com pessoas intelectualmente ativas. Faça da sala de estudo seu segundo lar. Então, a sala de estudo aqui, onde eu sempre estudo, é sim o meu segundo lar. Nós entramos agora num subtítulo, dentro da Mishnah, das frases que eles falam na Mishnah, os pedacinhos são feitos subtítulos. É uma Mishnah curta, fiquem tranquilos, o barulho não vai nos vencer. Senta na poeira de seus pés. Isso é bonito, né? Um segundo pré-requisito, porque o primeiro requisito era esse, né? Faça da sua casa um lugar de estudo, né? E traga as pessoas que querem estudar a mesma coisa que você, que querem estudar a Torá, para estudar com você. Esse é o primeiro requisito. Um lugar adequado para estudar, não em qualquer lugar. Um segundo pré-requisito
para a aquisição da Torá, aqui quando a gente fala aquisição da Torá, quando a gente se refere a uma pessoa assim, nossa, esse tem Torá, tá? É porque é no sentido de mandamento mesmo, de ordenamento, de esse tem a Torá, esse cumpre a Torá, esse estuda a Torá. Então a gente se refere para a aquisição da Torá, é ter esse conhecimento, tá? É a humildade, um segundo pré-requisito, assim diz o sábio. Não devemos sentir vergonha de perguntar e consultar aqueles que sabem mais do que nós. Isso significa colocar a si próprio numa relação de aluno, professor, discípulo, mestre, receptor, doador. Você deve estar pronto a nadar no pó dos seus pés. Esse nadar no pó dos seus pés é uma tradução literal, sabe? Não seja o aluno do fundão, fique aos pés do mestre. Como já mencionamos no Oriente, o rabino costuma se sentar sobre um tapete do piso e os estudantes agrupados em volta dele. O conselho de nadar no pó dos seus pés implica, portanto, aproximar-se bastante do professor. O bom estudante, ávido por ouvir cada palavra e ansioso por envolver-se na discussão, sempre é quem se senta mais perto do rabino. Então, na sala de aula, quando nós temos problema de visão, como eu, bem bastante, nós sentamos sempre na primeira classe, não é? Nós sentamos na primeira classe. Esse é um motivo para sentar na primeira classe. Mas o motivo pode ser por você querer ficar perto do seu professor. Então veja que até mesmo na nossa realidade, quem senta lá pertinho é porque realmente quer aprender. Eu era as duas coisas, eu queria estudar, eu gosto de estudar. Eu realmente gosto de estudar. Sempre sentei bem na frente. Nunca fui a turma do fundão, que não está muito querendo estudar. Então você está perto do professor. Você está ávido por escutar. Você está aos pés do mestre e está nadando no pó dos seus pés. Bom, na Torá encontramos a palavra vaiavek. Vaiavek, vamos lembrar que já falamos sobre isso. Com o sentido de e lutou um homem com ele. Você vai encontrar essa palavra lá em hebraico, na Bíblia hebraica, lá quando Yaakov luta com o anjo. Na verdade está escrito, ele lutou com um homem, né? Vaiavek, tá? A raiz, ou chores, tá? Em hebraico raiz, o radical da palavra se chama chores, tá? Então o chores da palavra é avak, e avak é pó. Presume-se que quando alguém luta, levanta nuvens de poeira. Portanto, talvez possamos interpretar nosso texto assim. Vou eu de novo. Podemos interpretar o nosso texto assim. Que o nosso lar seja um lugar de reunião para os eruditos. E com o tempo, Evemitabek, você será capaz de lutar com eles intelectualmente, debater os pontos mais sutis, questionar, discutir e discordar. Entende? Então aqui nós vemos que aquilo quando ele diz todos que pensem da mesma forma, não significa todo mundo conivente, e sim todo mundo estudando o mesmo assunto, querendo o mesmo, desejando ter Torá. Então aí sim vai ter as discussões e tudo mais. E quando você está nadando no pó do mestre, no pó dos pés do seu mestre, você está próximo dele, por certo você vai aprender mais. Então você vai poder discutir, discordar, crescer intelectualmente com o seu mestre. Quem fica lá no fundão não consegue discutir com o mestre. O judaísmo como religião não requer obediência cega. O Talmud está cheio de debates. O Talmud está em tudo, gente, em toda a literatura. Discussões e intercâmbios sutis de opinião e vigorosas trocas de opiniões. Os tossafistas, aqui nós vamos lembrar, quem acompanha, faz o Talmud é muito importante, nós precisamos conhecer o que tem no Talmud, para nós sabermos os termos e do que se trata muitos outros livros e filosofias. Esse aqui é o Pirkei Avot, né? Os tossafistas, o que eram as Tosafot?
As Tosafotes são acréscimos. Acréscimos, né? Então, só um pouquinho que eu vou buscar o Talmud para vocês olharem. Então, quem só faz aqui esse estudo da filosofia, né, não sabe como é o Talmud dentro, a não ser que tenha ido lá, estudado e visto. Então, nós vamos mostrar aqui uma página, tá? Uma página do Talmud, aqui, tá? Nós vamos ter, então, comentários do Rashi. Aqui estão as Tosafot. São acréscimos sobre os comentários do Rashi, tá? Sobre os comentários do Rashi. Então, vamos continuando aqui. Deu vários barulhos, eu dei vários pauses. No Talmud, os tosafistas questionavam, esses que faziam os acréscimos, constantemente as interpretações do Rashi e sempre se engajavam em duelos verbais e réplicas brilhantes. Mas eles estavam sentados onde? Lá na primeira classe da primeira fila na escola. Eles estavam sentados ao chão, pertinho, aos pés do mestre, nadando no pó dos pés do mestre. Na literatura rabínica, encontramos frequentemente expressões tais como avak ribit, pó de juros, ou avak shevit, pó do 7º ano, querendo dizer que não estão designando proibições reais, mas apenas derivados remotos destas proibições. De modo similar, Yosef Ben Yoezer pode estar querendo dizer que, mesmo se não entendermos as questões essenciais dos ensinamentos e discussões dos sábios, nós ainda poderemos reter delas uma parcela, por menor que seja. Ou seja, se você estiver mais próximo do mestre, se você vai reter, você vai absorver mais do que quem não está focado, do que quem está longe. Reúna pessoas estudiosas na sua casa, tenha um lugar adequado para estudar, convide pessoas que querem o mesmo que você, discutam, aprenda, procure andar com pessoas intelectualmente superiores do que você, não a pessoa, que ninguém é superior a ninguém, intelectualmente, para que você aprenda com ela, né? E possa no futuro não só ensinar a outros, mas poder discutir com essa pessoa, com esse mestre, de maneira igualitária e crescer. Porque quem traz a Torá para si, leva a Torá para o mundo. Quem acende uma luz de Hanukkah, a primeira luz, e mantém o seu shamash sempre aceso, essa pessoa leva essa luz para a cidade. Lembrando que a Hanukkah fica do lado de fora ou numa janela onde todos possam ser tanto iluminados pelo caminho, porque é de noite, quanto iluminados pelo milagre do óleo, pelo conhecimento da Torá e por todas essas coisas que nós estamos falando há dias já por aqui. Com efeito, agora tem uma parte aqui que eu sabia que realmente ia me servir e vai servir muito para vocês, se sentirem inúteis, se sentirem pequenos, se alguém apequenar vocês, porque nós estamos aqui por escolha de Hashem, nós somos importantes e nós somos úteis, em alguma coisa nós somos úteis, às vezes muito mais do que aquela pessoa que nos machucou. Eu vou esperar um pouquinho. Com efeito, no mínimo, a atmosfera em si já é valiosa. Imagina um monte de gente estudando. Como é que não vai ser valioso esse lugar? Mesmo se não entendermos todo o conteúdo intelectual da discussão, a experiência de ter estado presente em tal companhia é em si mesma estimulante. Se um homem entra em uma loja de perfumes, ele não precisa comprar nada. Se ele ficar tempo suficiente, alguma coisa da fragrância se depositará sobre ele. Assim também ocorre se você estiver habituado a um lugar de estudo. Mesmo que você não domine os ensinamentos,
a poeira da Torá na atmosfera irá no final depositar-se e sutilmente se tornar parte de você. Esse foi para mim e para vocês que já se sentiram assim. Então, tenho que relembrar os 3 pilares. Então, não tenho que esperar a recompensa virá quando eu não quiser nada em troca. Jardim da recompensa. Então, os agradecimentos, eu não faço nada por agradecimento ou não, e sim, eu sou importante. Quando eu li isso, há uns anos atrás, nada me aconteceu. Mas nesse momento é diferente. Por quê? Porque as coisas de ontem, que sempre acontecem na nossa vida, eu trago a minha vida real para vocês, porque somos muito parecidos, porque estamos no mundão. Será que somos, quando pensamos que somos inúteis, será que somos mesmo totalmente inúteis? Será que quando nós passamos por algum lugar perfumado, uma loja de perfumes, nós não retemos um pouco desse perfume mesmo que nós não o compremos? Já foram numa loja de perfume? Chegaram em casa cheio de perfume, que cheiraram vários e ficou em você? Será que nós não deixamos essa marca em alguém também? Será que nós não deixamos um perfume do nosso ensinamento, da nossa utilidade, da nossa humanidade na vida das pessoas? Será que nós compreendemos realmente o que significa sucesso? Enquanto nós pensarmos que sucesso é unicamente dinheiro graúdo no bolso, empresas maravilhosas e muita abundância de tudo, fama e tudo mais, enquanto nós pensarmos que sucesso é isso, nós não vamos entender que sucesso é você deixar um pouquinho do seu perfume para alguém em algum momento do dia. Alguma coisa você fez de bom naquele dia para aquela determinada pessoa. Para alguém você está fazendo alguma coisa boa. Para alguém você é útil. Então eu fiquei pensando, não, se eu absorvo, retenho o perfume de mestres que eu conheço, se eu retenho, absorvo o perfume da Torá, por certo, esse perfume também fica impregnado em outras pessoas. Eu também passo, eu também deixo a minha marca em alguém, em algum lugar. Porque tudo que Hashem faz, para o bem ele faz. E nós não estamos aqui por acaso. Então eu também não estou. Então eu não posso ser hipócrita e dizer para vocês dos pilares e dizer para vocês do Jardim da Recompensa e me sentir pequeno. Eu sou grande. Você é grande. Vocês são grandes. Porque nós somos amados e porque nós somos a imagem e semelhança de quem nos criou. Vamos lá. E bebe avidamente as suas palavras. Esse é um outro subtítulo. Um terceiro ingrediente, né? Mas vocês gostam do 3, né? Um terceiro ingrediente da Torá é o desejo de aprender. Bom, se você já tem um lugar adequado para estudar, você já tem pessoas com quem você pode trocar ou mesmo fazer alguma, não só troca, mas como aqui, ou conversar com alguém sobre isso, contar sobre a Torá, você já tem isso, né? E ao mesmo tempo você senta, você nada no pó dos pés do seu mestre. Por certo, você já senta na frente, né? Lá na escola. Então você é ávido a aprender, você quer aprender. Tá morta a cobra aqui. O desejo de aprender. Uma sede ávida por conhecimento e bebe avidamente as suas palavras. Embora pareça estranho, a Torá, na verdade, não mata a sede, porque neste ambiente, quanto mais se bebe, mais sedento se fica. Quanto mais você sabe, mais deseja saber. À medida que avança no conhecimento da Torá, sua consciência da amplitude, extensão e profundidade da Torá aumenta proporcionalmente. Como resultado disto, quanto mais você souber, maior será a sua percepção de quanto mais
falta aprender. Aqui eu preciso dar urgentemente um adendo quando diz que quanto mais você bebe, que ela não mata a sede, quanto mais você bebe, mais sedento fica. Vocês já podem ter escutado beber da fonte, né? Beber da fonte. A fonte é a Torá. Quando ele se refere aqui a nunca matar essa sede, é no sentido do conhecimento. Então, quando nós comparamos um copo d'água, né? Uma água que você bebe e nunca te sacia, que você bebe e te sacia, tá? A que te saciaria realmente seria a Torá, não é? Então vai pensar assim, sim, mas está dizendo que quando a gente estuda a Torá não fica saciado? É nesse sentido, quando você compara com a água de beber, a Torá sacia essa sede, não é? Agora, quando você estuda a Torá avidamente e deseja mais e mais conhecimento, e é o que vai acontecer, esta água nunca sacia, porque você quer mais, mais e mais. Eu nem sei se essa água um dia pode saciar, porque realmente a gente quer sempre mais. Isso se compreende melhor se imaginarmos um homem em uma escada. Eu acho melhor essa da escada porque a água está muito batida e as pessoas já conhecem algumas outras historinhas de outros lugares que diz que a água de um poço, que a água é uma água pura, ela não te sacia. Você sempre vai ter sede, mas que a fonte te sacia, que é Deus. Então, não vamos interpretar dessa maneira. Deus sacia, mas Ele nos entregou, né? Entregou a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai a Torá. E essa não tem fim. Essa não é para saciar. Essa é para você continuar e querer sempre, sempre mais. Por quê? Porque nós nunca a compreendemos até o fim. Quando nós a compreendermos até o fim, nós não voltamos para cá. Então vamos pensar na escada. Já lembrei da escada de Yaakov, mas não é essa, tá? Isto se compreende melhor se imaginarmos um homem em uma escada. Antes de subir por ela, seu horizonte tem um certo alcance, né? Já entenderam, né? À medida que sobe os degraus, o horizonte se estende cada vez mais. Também, à medida que subimos os degraus do conhecimento, tomamos consciência de quão vasto é esse horizonte do saber. Lembrando para vocês que num conflito, numa guerra, nos tempos antigos, alguns resquícios existem até hoje, existem pessoas que jogam pedras nas outras que estão lá no Kotel, no muro das lamentações, ficam jogando lá de cima pedra, quando não querem que aquelas pessoas determinadas estejam lá. Por que eles jogam de cima pedras? Porque nas guerras sempre foi uma vantagem o exército, os guerreiros estarem em cima de uma montanha, porque a visibilidade é muito maior, eles podiam ver tudo, enquanto que quem estava embaixo tinha que escalar para poder chegar neles e lutar. Então eles tinham vantagem militar de estar lá em cima, maior visibilidade. Então nós, quando subimos degraus de escada, temos uma visibilidade maior. Então quando nós formos avançando no estudo de Torá, mais nós sabemos, mas mais nós queremos avançar. Eu estou testando a minha paciência e a de vocês. Eu vou saber se vocês estão treinando o controle da mente, o controle dos desejos e o controle das reações. Vou ver pela quantidade de visualizações e curtidas nesse vídeo com esse barulho. Vamos testar. Não vamos deixar que nada nos abale. Alguém que tenha estudado a Torá e experimentado a aquisição criativa fica mais sensível ao valor do tempo, o correspondente à tragédia que é desperdiçá-lo. Aquele que nunca criou, nunca estudou, nunca se preocupa com a perda de tempo. E é verdade. A gente quer estudar mais, quer fazer isso e tal. Não joga tempo fora, de papo pro ar, olhando coisinhas que não tem nada a ver no celular. Não, você está sempre em busca de conhecimento, você quer realmente mais. Isto é verdade. As pessoas dizem que
O apetite vem com o ato de comer. Exercitar suas faculdades expande suas capacidades e aumenta sua eficácia. Daí, bebe, aqui é aspas, bebe avidamente as suas palavras, porque este é o caminho para a Torá. Essa foi a Mishnah 4 e Deus, como é muito bondoso, maravilhoso, fez com que hoje caísse um dia uma Mishnah curta, para eu não demonstrar aqui para vocês a minha humanidade e para eu não ficar com um pouquinho de raivinha e fazer dentinho por conta dos barulhos. Eu estou sendo testada 24 horas por dia e me sinto vencedora. Estou vencendo cada etapa e vocês também, porque eu estou aqui para fazer uma mitzvah e eu estou aqui para nos ajudarmos. Ao quê? A conhecermos a história desse povo, a conhecermos o pouco que nós pudermos sobre o judaísmo de forma simples, a conhecermos a filosofia, a mística e mais do que tudo, seja lá até que ponto nós chegarmos, que nós consigamos colocar na nossa vida prática por Shalom, pela Shalom, pela paz nossa, do mundo e de tudo à nossa volta, de todos à nossa volta. Então, se você acendeu a primeira vela ontem, acenda a segunda hoje. Vamos continuar. É Hanukkah, é a festa das luzes. Seja você um shamash. Seja você, porque o shamash é na menorá o protagonista. Ele é o protagonista. E no Shabat, ele é um protagonista mais importante ainda, porque você não pode criar fogo. Você que cumpre o Shabat de maneira integral. Nós, Bnei Noach, não cumprimos totalmente o Shabat, mas a maioria das coisas sim. E a criação é uma delas. Nós não criamos, nós acendemos fogo, não fazemos essas coisas. Então, hoje nós vamos ler o Salmo 25, do dia 25. Foi um vídeo curto, um pouco conturbado. O que vocês acharam? Gente, talvez não dê pra gente fazer o salmo. Eu vou tentar, tá? Salmo 25 de David. A ti, ó Eterno, elevo minha alma. Em ti confiei, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado e faz com que não exultem meus inimigos sobre mim. Que não sejam humilhados os que em ti mantêm sua fé e que desiludidos venham a ficar os descrentes. Faz-me conhecer, ó Eterno, teus caminhos e ensina-me a trilhar tua vereda. Orienta-me a seguir tua verdade e ensina-me a mantê-la. Pois tu és o Deus da minha salvação, por quem anseio todos os dias. Lembra-te, meu Deus, da tua piedade e recorda-te de tua misericórdia, porque são eternas. Não relembres os pecados e transgressões da minha juventude. Antes recorda-te de mim por causa de tua bondade. Misericordioso e justo é o Eterno, e por isto aos pecadores reensina seu caminho. Aos humildes orienta em sua justiça e seu caminho lhe ensina. Benevolência e retidão são os passos do Eterno para com todos que guardam sua aliança. Embora sendo grande minha iniquidade, perdoa-me por teu nome, ó Eterno. Quem é aquele que teme ao Eterno? Ele o guiará pelo caminho certo. Sua alma viverá feliz e sua descendência herdará a terra. A mensagem do Eterno é para os que o temem, e seu pacto ele os fará conhecer. Meu olhar se volta sempre ao Eterno, pois livrará meus pés da rede traiçoeira. Volve a mim e concede-me a tua graça, pois aflito e solitário estou. Angústias envolvem meu coração, livra-me desta aflição. Vê minha agonia e sofrimento e perdoa meus pecados. Vê quão numerosos se tornaram meus inimigos e como cruel é seu ódio. Protege e salva minha alma, que em ti confiou, para que eu não fique desiludido e envergonhado. Sirva-me de proteção a retidão e a integridade.
pois em ti deposito toda a minha confiança. Ó Deus, redime Israel de todas as suas atribulações. Bem difícil. Shalom a todos. Um belo final de semana, um tempo para mim.